bom dia! Bom ver você por aqui, que legal! Olha, hoje temos um texto muito importante e sério, falando sobre falsa modéstia. O que significa isso? A nossa amiga que escreve, a Will Stewart, ela faz isso lá de Orlando, na Flórida, né? E ela fala que uns minutos antes de ela escrever essa reflexão, ela resolveu fazer uma pesquisa online para saber o que significava essas palavras falsa e modéstia. E ela ficou chocada ao descobrir que essas duas palavras, na verdade, formam uma expressão com um significado. Agora, Deus havia lhe chamado de falsa modesta. Olha isso, hein? Ela buscou informação, só que Deus já tinha chamado de falsa modesta. E ele fez isso 4 anos antes dela escrever isso aqui. Durante um momento bem intenso que ela teve com ele, com Deus, ela pediu que o Senhor revelasse os pecados ocultos da sua vida. E enquanto ela escutava o Senhor de uma forma repetitiva, ela ficava ouvindo essa expressão, falsa modéstia. Então, mas o que isso significava? Ela nunca tinha ouvido essas duas palavras juntas. Ela nem pensou em procurar o significado, porque Deus, de uma forma imediata, começou a explicar para ela o que ele queria dizer. Olha, quando ela concluiu seus estudos no doutorado em educação matemática, ela insistiu que ninguém, seus colegas, assim, trabalho, alunos, irmãos da igreja, chamassem ela de Dr. Stewart. Embora, tendo doutorado, ela poderia ser chamada assim. Ela falou assim, não me chame assim, porque eu não quero que haja uma formalidade, né? E ela acreditava, e ainda acredita, que geralmente esse tipo de formalidade acaba prejudicando a conversa das pessoas, porque as pessoas acabam não sendo genuínas com alguém que tem um DR na frente, né? E ela passaria a ideia de superioridade, ela não queria. Na maioria das vezes, quando ela passava a corrigir alguém que lhe chamava assim como Dr. Stewart, as pessoas respondiam, puxa, mas você é uma pessoa muito humilde, né? Não quer ser chamada de doutor. E os amigos sempre faziam referência a essa humildade dela ao se apresentar. E ela ficava às vezes vermelha, mas ela gostava dos elogios que recebia. Então, enquanto o cenário ia se moldando na sua mente, Deus veio e soltou essa bomba para ela, dizendo assim, viam, você é orgulhosa. Você exibe o mesmo caráter de alguém que está no topo do mundo devido às suas realizações. Você se sente orgulhosa de saber que é uma pessoa humilde. Veja o problema. Você está sentada no topo do seu mundo com a sua humildade, entre aspas. E ela ficou espantada, né, quando Deus falou dessa maneira para o coração dela. Ela percebeu que, embora ela pudesse ter murmurado, a Deus seja a glória por tudo aquilo que eu tenho alcançado, para aqueles que chamavam ela de humilde, ela estava, na verdade, sendo orgulhosa. Ela estava tomando a glória para ela mesma. E isso é uma falsa modéstia. Então, ela pediu perdão a Deus e pediu ao Espírito Santo que ajudasse a matar esse ego, né? E esse encontro que ela teve com Deus deu um impacto muito profundo na sua vida, nas decisões que ela começou a ter dali para frente. Então, por que ela se vê desse jeito, né? E a gente precisa ter esse cuidado. Porque a gente quer servir a quem, não é verdade? A palavra de Deus ali em Lucas, no capítulo 14, no verso 1, diz assim, se você andar por aí com o nariz empinado, vai acabar com a cara no chão. Olha que interessante essa expressão. Então a gente tem que evitar as práticas, essas obras de justiça diante dos outros, assim, de ficar mostrando, para ser visto por eles, porque, sabe, dessa maneira a gente não vai ter recompensa diante de Deus, não, que está nos nossos céus. Nossa oração deve ser, Senhor, nos ensina a fazer de coração a Tua vontade, com verdadeira humildade. Que Deus abençoe você para isso e até amanhã.